Você acompanha a partir de agora mais um Questão de Opinião, nosso videocast de política aqui do Opinião CE. Sou o Rodrigo Rodrigues, sou o host aqui da nossa conversa. Aqui ao meu lado, mais uma vez, Delano Rio, seja muito bem-vindo. E vamos começar porque o assunto hoje rende. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Rodrigo. Não sei se as semanas estão correndo muito, mas a impressão que eu tenho é que faz tempo que a gente não sente. É verdade, é verdade. Né? Mas vamos reestrear aqui com um prato cheio, Delano, recebendo aqui à mesa no nosso podcast. Márcio Cardial, nosso secretário de Finanças aqui da cidade de Fortaleza. Seja muito bem-vindo. Aqui é o Opinião CE. Ok, tudo bem? Estou aqui a convite de vocês. Muito satisfeito pelo convite. E estou aqui para a gente conversar, para tirar dúvidas, para o que vocês quiserem saber. A gente tentar deixar mais claro aqui para todos os telespectadores. Perfeito. Só para fazer uma breve introdução, né? Que o Márcio Cardial é bacharel em Ciências Contábeis e Engenheiro Civil, né? Com mestrado em Economia no Setor Público. Também é servidor público da Secretaria de Finanças do Estado de Rondônia, e da Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará, né? Quando desempenhou várias funções no órgão cearense, tendo sido, por último, né, secretário executivo do Tesouro Estadual e de Metas Fiscais aqui do Estado do Ceará também. Então, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Acho que tem muita coisa para a gente tirar dúvida, né? Mas eu queria que a gente começasse. Como o senhor tem uma experiência também no estado do Ceará, como um todo, né, nessa parte, e o Ceará é sempre muito reconhecido, né, sempre muito falado, que o Ceará é um estado equilibrado, ao longo dos anos foi construindo isso também, essa identidade, né, é reconhecido nacionalmente por isso também. Qual a importância, né? Primeiro, assim, qual é a dificuldade, no contexto de hoje, né, de você conseguir esse equilíbrio fiscal e a importância disso também para ser concreto também na vida das pessoas? Isso. Só repetindo um pouco, eu fui servidor da Secretaria das Finanças do Estado de Rondônia, perfeito? E sou servidor de carreira da Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará, né? De serviço público, eu tenho mais de 23 anos. E todos esses 23 anos trabalhando na área financeira, na área de gestão fiscal de Estado, tanto no Estado de Rondônia quanto no Estado do Ceará. Estou na Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará há mais de 15 anos, né? Construí minha carreira lá na área financeira, trabalhando com gestão fiscal. Fui coordenador de gestão fiscal, né, da Cefaz do Ceará, chegando ao cargo de secretário executivo do Tesouro Estadual e de Metas Fiscais, né? Quem detém, vamos dizer, a chave do cofre do Estado, né? E como você bem falou, o Estado do Ceará realmente hoje já vem de longas datas, não é esse governo de agora, não é o governo passado, ele já vem de longa data, já com um grande respeito perante a todos os entes federados como um Estado equilibrado, né? Um Estado que detém uma boa gestão fiscal. Isso a gente pode comprovar com os indicadores, né? Hoje o Estado do Ceará chegou a ter a nota, né, do ranking da Secretaria do Tesouro Nacional como uma capacidade de pagamento A, né, que é o maior nível que tem desse ranking. Então, isso mostra toda a sustentabilidade fiscal do Estado e a gente vem construindo isso ao longo dos anos. Tá? Isso não se consegue de uma hora para outra, vem com muito trabalho, controle, fiscalização. Então, isso é fruto de um grande trabalho. E esse título, né, de Estado pagador, isso significa que é um Estado confiável para você investir, é um Estado confiável para receber empresas, e empresas que geram riqueza também, que isso volta para a população de modo direto, né? Isso. Inclusive, quando a gente fala de tomar empréstimos, né, com instituições de financiamento, a partir do momento em que você tem Capag A ou B, você consegue contrair empréstimos com aval, com garantia da União. Então, isso faz com que as taxas de juros sejam menores. Quando você tem a Capag C, como é o caso hoje, que a gente pode entrar no ponto mais à frente, hoje a Capag C que o município de Fortaleza apresenta. Então, quando a gente está tomando empréstimos,
os custos desse empréstimo são geralmente mais caros de quem é A ou B, porque conta com garantia da União. Uhum. Se ele perguntar, você está falando desses termos, essa área que o senhor trabalha é uma área geralmente que ela fica muito restrita aos especialistas, inclusive a própria discussão, né? Assim, acho que dos secretários talvez o menos popular nesse sentido, assim, inclusive dessas interlocuções com o jornalista, não por uma questão de acesso, mas acho que de uma certa dificuldade mesmo do tema, né? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho, tem a ver com isso, mas, e aí de transição para as outras questões. Como é que o cidadão o que é que o cidadão precisa para ele acompanhar, para ele entender isso? Porque, por exemplo, você está falando dessa situação do Estado. Às vezes você ouve algum discurso na oposição, tem mania de dizer assim, o Estado está quebrado, o Estado está isso, o Estado está aquilo. Aí você chega ao governo e diz, não só não está quebrado, como está muito bem. Então, às vezes os discursos são tão antagônicos, e às vezes como a gente fica um pouco longe do conhecimento mesmo, né? Para saber se alguém não está contando a história de verdade, né? Então, assim, e como é que você vê o que é, assim? Eu vi inclusive, que a própria Secretaria tem uma política aí de incentivo a essa questão da educação fiscal, né? Isso, tá com concurso, tudo. Queria que você falasse um pouco disso, como é que o cidadão pode se inteirar. Na verdade, eu acho que um dos motivos que o prefeito Evandro me convidou para assumir a pasta é justamente dessa dificuldade que a gente tem das pessoas conhecerem um pouco essa parte fiscal, né? A parte fiscal financeira dos entes federados, né? Trabalhar com isso. Como talvez o município precisa de nesse momento, uma melhor gestão fiscal, gestão financeira. Então, eu creio que isso tenha sido um dos motivos, né, do meu convite. Com certeza ele teve várias indicações, mas ele falou que não iria fazer, por exemplo, política numa pasta importante, então ele queria uma pessoa técnica, né, e eu acho que isso corrobora aqui com o que eu estou falando. Realmente não é tão fácil, né, até a gente entender dessa parte, né, que a gente vem trabalhando aí, que eu venho trabalhando ao longo dos anos. As próprias secretarias, né, Secretaria da Fazenda, a Secretaria das Finanças, tem uma área específica, né, a área do Tesouro, mas isso não é um assunto fácil de tratar. A gente tem, né, como um compromisso legal, a gente tem audiências públicas, no caso do município, na Câmara de Vereadores, né, que a gente, a cada 4 meses, a gente vai lá mostrar, em audiência pública, mostrar os dados do município. Isso é uma oportunidade que a população tem de conhecer, e lá a gente explana, né, como é que está a receita, como é que está a despesa, como é que está a execução orçamentária do município, fala dos indicadores, explica, isso aqui é gasto com saúde, a gente tem um limite a atingir desse valor, educação, esse. Então, isso é uma coisa que a gente vai construindo ao longo do tempo mesmo. Tá? Secretário, apesar dessa dificuldade mesmo que a população, do debate em si, né? Nesse ano especificamente, teve um turbilhão de info. Deixa só para não esquecer, eu fui secretário executivo do Tesouro Estadual de Metas Fiscais, lá na Secretaria da Fazenda, no ano de 2023 e 2024. Né? O início do ano do governador Elmano. Tá? E nesses 2 anos, o que mais a gente ouvia lá era as pessoas, ex-políticos, né, falando que o Estado estava quebrado. Em 2023, 2024. Não que o Estado está quebrado, o Estado... E a gente o tempo todo lutando contra isso. Quem é que está mentindo? Né? Porque, assim, você vem para uma entrevista, faz um podcast, faz uma live, diz, o Estado está quebrado. Né? E a gente, olha aqui os números.
Como é que a gente está quebrado? Nós nos tornamos a Capaguiar. Como é que o Tesouro está dando Capaguiar para números do Estado quebrado? Então, assim, aí, surpreendentemente, 2 anos passaram-se, 2023, 2024, 2025, chego na prefeitura vendo uma situação crítica, né? Então, assim, essa briga que existe, a política, né? Hoje todo mundo abre a boca, fala o que quer, né? Em qualquer lugar. E, assim, é uma pena, né? Você ser criticado por uma coisa que talvez não corresponda à verdade, mas a gente está aqui para explicar, para tirar dúvida. Eu sempre estive aberto aí, a gente explicando tudo o que está acontecendo. Vou pedir licença ao Rodrigo para pegar o gancho que você falou. Fortaleza, quando você perguntou, estava quebrado? Vamos lá. Posso usar essa expressão técnica? Como eu falei aqui nos bastidores, realmente quando assumimos, né? Tomamos posse lá 1º de janeiro, segundo dia de trabalho, dia 2 de janeiro. Realmente tomamos um susto, né? Eu, particularmente, tomei um susto quando cheguei na prefeitura com a quantidade de contas a serem pagas, certo? Que ficaram lá de 2024, sem disponibilidade suficiente, e por mais que diga, não, tinha recurso, não sei quantos milhões em tal lugar. O que conta para o Tesouro Municipal é o dinheiro efetivamente do Tesouro, é a disponibilidade do dinheiro para eu pagar o que eu quero. Não adianta eu ter dinheiro lá na saúde para gastar com saúde, e se eu não posso usar esse dinheiro para pagar o salário do servidor da Secretaria das Finanças. Eu tenho dinheiro na saúde para pagar o servidor da saúde. Uhum. Eu tenho uma disponibilidade lá no Instituto de Previdência, para pagar despesas previdenciárias. Então, eu não posso pegar o dinheiro desse coisa e pagar a Secretaria de Governo. Eu não posso pegar o dinheiro lá da Previdência e pagar a Secretaria de Infraestrutura. Então, eu precisava de dinheiro, de recurso disponível no Tesouro Municipal. E isso a gente não encontrou e tivemos dificuldades, né? Contamos com a paciência, na colaboração dos credores, né? E isso a gente iniciou o ano fazendo o dever de casa e tentando pagar o que estava em aberto, né? Até hoje a gente ainda tem coisa que estamos tratando, estamos negociando para colocar o trem aí na linha. Trocar a roda com o carro andando, né? Exatamente. Secretário, foi uma das primeiras medidas assim, mais enérgicas, né, do prefeito, junto com a equipe, foi o contingenciamento de despesas, né? Eu queria saber, assim, qual o resultado que esse contingenciamento deu e o que a gente tem a preço de hoje, assim? É pensado num novo contingenciamento? Como é que está a situação hoje? A gente teve um trabalho importante, né, no início do ano, final de janeiro, fevereiro ali, com exonerações de cargos comissionados, demissão de servidores de terceirização também. A folha com terceirização baixou muito, baixou com cargo comissionado, não é? Então, com algumas outras restrições, o próprio prefeito baixou o salário dele, afetando o salário dos outros secretários, né? Então, assim, foram medidas importantes à época e que realmente surtiram efeitos, né? Fez com que a gente conseguisse estruturar mais o Tesouro Municipal.
Mas é pensado, como é que tá a situação hoje? Assim, tá mais tranquilo? Veja, Tá nós, meio desaperreado, né? nós estamos, né, cumprindo com os nossos compromissos. Nós temos um grande compromisso com o servidor público, né? Logo no início do mês de janeiro, minha maior preocupação com minha equipe da Secretaria das Finanças era como é que vai ser para pagar o salário dos servidores ao final do mês. Então, começamos a fazer projeções, análises, e vemos, não, vamos pagar. Virei para o prefeito e disse, não se preocupe que isso aqui está garantido. Mas eu só sosseguei no dia do mês que a gente tem. Esse dinheiro aqui está reservado para o pagamento do servidor público, que é uma coisa assim que a gente não pode abrir mão de deixar isso em dia. Uhum. Secretário, deixa eu lhe perguntar uma coisa em relação. Tem uma notícia recorrente no começo desse ano, nos primeiros meses, nas primeiras semanas, que o prefeito reclamava da situação, falando dessa questão das contas, né? Assim, que toda semana aparecia alguma coisa nova. Assim, hoje, né? Nós estamos aqui no meio do mês de junho. Vocês já sabem exatamente, pronto, o tamanho do problema é esse, ou ainda chega, ou ainda aparece coisa na sua porta, tipo, eu não tinha lhe procurado em janeiro, mas vocês estão me devendo isso, né? Não chega na minha porta, chega na porta das outras secretarias que chegam até mim. Mas Sim. ainda tem chegado? Sim, até hoje ainda aparece algumas surpresas que a gente fala, mas gente, como é que isso pode ter acontecido? Não é? Mas hoje ainda chega. E deixa eu só lhe perguntar, aí pronto, uma coisa que eu queria perguntar, que eu fiz essa pergunta algumas vezes para algumas figuras, e aí eu acho que isso é uma pessoa ótima para responder, inclusive porque eu sou um técnico dessa área, assim, o que é que falta numa estrutura, né, numa estrutura de um executivo, de uma prefeitura ou de um estado, para que o que é que permite, na verdade, né, o que falta de transparência, que mecanismo a gente não tem, que permite que você chegue a uma situação como essa numa capital como Fortaleza, sem você saber. Porque assim, a impressão que se teve, algumas pessoas que a gente falou, que foi que assim, o prefeito Evandro foi eleito, ele chamou o senhor para ser secretário, e vocês não tinham ideia exata do tamanho da coisa lá, do buraco lá. Então, assim, como é que a gente tem uma cidade que ela é administrada por 4 anos e nós não estamos falando assim, o Evandro era deputado presidente da Assembleia, o senhor ligado ao governo, entende que deve também se interessar por esse tema, conversa com colegas, como é que Fortaleza chega, como é que se tem esse apagão de informação? Uhum. Como é que você chega numa gestão e de repente é que se descobre e, digamos, ninguém sabia, né? O que é que falta para a gente evitar que, de repente, no final de uma gestão, qualquer gestão que seja, você não tenha uma situação como essa, de se você sequer saber qual é o problema que a cidade enfrenta. Eu vou falar de um ponto específico que me preocupou muito no dia 2 de janeiro. O município ele tem um cronograma de repasse financeiro ao Tribunal de Justiça para pagamento de precatórios, certo? Isso o prefeito falou várias vezes aí na imprensa. Então, a Prefeitura de Fortaleza teria que pagar, por exemplo, 90 milhões, tinha que enviar, né, com execução orçamentária, tudo certo, enviar ao Tribunal de Justiça para o Tribunal de Justiça pagar os precatórios da Prefeitura. Não é a Prefeitura que controla os precatórios, nada disso. Quem controla é o Tribunal de Justiça. A Prefeitura apenas faz o repasse financeiro, certo? E tinha, por exemplo, pagar 90 milhões de reais durante o ano de 2024. Então, qual era o cronograma que existia à época? Durante o ano eu vou pagar 30 milhões, de janeiro a novembro eu vou pagar 30 milhões e em dezembro eu vou pagar 60. Certo? Pronto.
O que é que houve? Pagaram 30 milhões, por exemplo, de janeiro a novembro, os 60 milhões para pagar em dezembro não pagaram. Aí, assim, isso virou. É uma obrigação do município repassar. Aí, como é que isso não aparece na transparência? Como é que a gente sabe disso? Eu mesmo sócio. Ele tinha até o dia 30 de dezembro para pagar. E ele não efetuou o pagamento no dia 30 de dezembro. Primeiro dia útil depois, eu descobri que uma parcela lá do repasse do precatório, do repasse financeiro de precatório para o Tribunal de Justiça, não foi pago. E chegou no meu colo uma conta de 66 milhões de reais que a gente só conseguiu pagar 2 meses e meio depois. No primeiro né? dia de trabalho. No primeiro dia de trabalho. E assim, eu confesso que eu fiquei abismado com isso. Foi um dos meus pontos quando uma reunião que eu tive no segundo dia útil com o prefeito, né, para falar o que é que eu tinha encontrado na prefeitura ou não encontrado, né? Disse, essa parcela de precatórios não foi enviada, né, esse repasse financeiro não foi enviado ao Tribunal de Justiça. E nós temos que providenciar isso. Mas assim, aí eu passei 2 meses para conseguir fazer isso em virtude do fluxo de caixa que a gente tinha que ajustar. Secretário, o que acontece, o que pode acontecer com o município no caso de um calote desse? Porque isso é um calote, né? Você tem que pagar uma coisa, você não paga, você está dando um calote aí no caso dos precatórios, né? O que pode acontecer com o município? O que o município perde na prática? Hoje a dívida está sanada, né? Assim, não ter uma certidão de precatórios do Tribunal de Justiça. Né? Hoje a dívida está sanada, a gente faz o repasse mensal, a gente esse ano tem 110 milhões de reais para remeter ao Tribunal de Justiça para pagamento de precatórios. Então, a gente faz o repasse mensal, tudo certo. Todo mês a gente tem a certidão negativa lá do Tribunal de Justiça e por exemplo, para eu proceder à contratação de uma operação de crédito, eu tenho que ter essas certidões. Senão eu fico negativado e não consigo, por exemplo, pegar um empréstimo. E só para concluir, quando você tem uma estrutura que você pega um empréstimo, é um empréstimo para você fazer investimentos, né? A prefeitura por si só não é para dar lucro, não é uma empresa, né? Ela é uma empresa da população de modo geral. Então, você pega um empréstimo é para fazer esses investimentos. E a gente recebeu aqui muitos secretários da prefeitura de Fortaleza, né? Meio angustiados também, porque falaram assim, esse ano é o ano de contenção, é o ano da gente conseguir manter o que já tem aí, né, os programas que já tem, pra gente ver se ano que vem, a partir do ano que vem, a gente consegue respirar, vislumbrar alguma coisa. Essa situação permanece, assim, e assim, o município ele tá se preparando para essa gama realmente de investimentos, até porque existem os compromissos de campanha, né? Os compromissos de campanha, com os investimentos do prefeito. Vamos lá. Existem basicamente duas maneiras, né, de um ente federativo investir. Ou com recursos próprios, que a gente fala que é o recurso do tesouro municipal, tesouro estadual, o que seja, né, dependendo do ente. Ou então com recursos de terceiros, que são operações de crédito. Eu fui bem claro, né, para o prefeito, dizendo, prefeito, esse ano de 2025, disponibilidade de recursos do Tesouro para a gente investir vai ser muito complicado. Eu não sei se vocês acompanharam, a gente enviou uma série de leis, de projetos de lei para a Câmara, né? E os projetos foram aprovados, viraram lei. Nós estamos procedendo a algumas operações de crédito. Tem uma que já foi aprovada pelo Tesouro Nacional com o BNDES de 57 milhões de reais, que é para a transformação digital do município de Fortaleza. Tem outra que está, nesse momento, no Tesouro Nacional, a gente esperando a aprovação, que é efetivamente para investimento, para obras.
né, para reforma de prédios públicos, praças, asfalto. Então, toda essa gama de investimento que existe a ser feito no município, a gente está levantando recursos com operações de crédito. Perfeito. O secretário, assim, dentro de tudo isso que você encontrou quando você chegou na pasta, assim, teve contratos que puderam ser renegociados ou de repente terem sido cancelados, alguma coisa que fosse realmente abusiva, que tivesse feito um contrato que não tivesse sido entregue? Quando você assim? fala contratos de uma operação de crédito ou de fornecedores? De fornecedores. Tá. Eu não posso avaliar bem isso, porque a maioria desses contratos são nos outros órgãos, né? Eu respondo pela Cefim, a gente não tem a dívida lá em aberto, a Secretaria das Finanças, ela é muito redonda. Tem que dar exemplo, né? Ela tem que dar exemplo, afinal, né? Quanto a isso. É porque ela tem uma estrutura até diferente, um pouco diferente lá do custeio dela, diferente dos outros órgãos. Mas, assim, eu tenho notícia que alguns contratos eles vão renegociar, né? Ver uma forma diferente de pagar, mas isso aí fica a cargo de cada órgão, cada secretaria do município. Perfeito. Secretário, para a gente caminhando aqui no tema, o prefeito Evandro enviou, né, para a Câmara Municipal uma proposta de alteração do Código Tributário Municipal. Começou a tramitar, foi pedido vista, está lá na Câmara ainda. Queria que o senhor explicasse para a população o que é isso, de um modo geral, né, a importância da gente estar de olho de haver uma atualização nesse sentido, até porque nós tivemos mudanças nacionais e o município precisa se readequar a isso também. E desses pontos aí, o que o senhor destaca para a população ficar de olho também? Tá. Assim, a princípio, o que foi para a Câmara agora não é nada relevante, não é alteração de imposto. Não foram até alguns ajustes, né, que o Código Tributário Municipal precisaria ser feito em virtude até do que foi mudado em Constituição, né, do que tem outros normativos. Então foi uma adequação. Foi também criado, né, falando do IBS, né, que vem aí na reforma tributária, mas nada, apesar há uma discussão lá, hoje meu secretário executivo estava lá debatendo com os vereadores lá, mas assim, só para deixar claro, né, explicar o que é que a gente está mudando. Então, assim, não há nenhum impacto financeiro para a população, aumento de imposto, de carga tributária, nada agora. É uma readequação ao Código Nacional. Isso, né? isso. E aí lá, se a gente for pincelar algumas coisas, por exemplo, tem a questão das igrejas, né, dos templos religiosos, que também... Que está na Constituição. Assim, até saiu, eu vi até reportagem, né? É aquele negócio quando a gente se espanta com determinada, me permite a expressão, zoada que estão fazendo com determinado assunto. Gente, isso aqui nada mais é do que está na Constituição, né? E às vezes a gente fica... Isso impacta a gente, né? Consome a gente, demanda a gente. Não é isso, né? Mas aí, fazer o quê? Porque chama logo a atenção, né? Um outro ponto, e eu tô trazendo esses pontos justamente porque quando a gente vai ver, assim, são os pontos que mais chamam a atenção da população de modo geral, você tem a possibilidade aí da taxação de plataformas digitais que atuam na cidade de Fortaleza, mas que tem sede fora aqui da cidade. Como é que é isso? Isso representa algum tipo de ganho para o município em termos de receita? Como que as pessoas podem se inteirar um pouco mais desse tema também? Isso são mudanças, né, que estão sendo previstas e assim, a gente está avaliando, né, a busca também de fazer com que todo mundo pague uma parte, faz com que outras pessoas paguem menos, né? Então, assim, a evolução da tributação, ela vem nesse sentido, certo?
expandir, né, a base de tributação para que possa diminuir em outra parte. Então, o maior objetivo é isso. E dá para conseguir isso? Sim, sim. Secretário, até para explicar um pouquinho também, como que isso se adequa na reforma tributária nacional, né? Como é que está sendo esse debate na prática mesmo, no dia a dia, e como isso de algum modo interfere aqui na cidade de Fortaleza? A gente vem participando aí de vários debates, né, de cursos, de palestras, né, sobre a reforma tributária. Muito já se sabe, muito já se discutiu, mas muita coisa ainda tem que se fazer e ainda muita coisa a gente só vai descobrir a partir do momento que a gente botar a coisa para funcionar. Uhum. A gente, acho que 15 dias atrás, a gente fez um evento lá na Cefim, trouxemos lá um palestrante, até da Secretaria da Fazenda, um servidor da Secretaria da Fazenda que está lá no Tribunal de Contas hoje, foi dar uma palestra para a gente sobre reforma tributária, né? E eu falando, né, que a gente ia ter que aprender o que você falou, trocar o pneu do carro com o carro andando. Ele disse, não, na verdade não é isso. A gente tem que construir outro carro e esse carro andando aqui. Mas assim, essa reforma, se você me perguntar, saiu a maior maravilha do mundo? Não. Era a reforma que todos queriam? Não. Mas era a que poderia ser feito, a que foi negociada. Então, a partir do momento que isso foi negociado, está tudo legal, está na Constituição Federal, está em lei complementar. Então, o que a gente tem que tratar agora é de trabalhar e botar a coisa para rodar. Há necessidade de uma grande união entre estados e municípios, porque até hoje, né, ISS e ICMS do estado, agora isso tudo vai se fundir, né, e essa união de estado e município vai ser muito importante daqui para frente. Eu vi que o senhor teve uma reunião na semana passada com o Ricardo Cavalcante, né, o pessoal da FIEC. Como que está o debate também com esse setor, com o setor, não só indústria, né, eu estou falando aqui, mas o setor econômico mesmo? Mas é o que o presidente Ricardo, né, nos recebeu lá, queria conversar sobre o que é que aquelas alterações do Código Tributário estava fazendo. Nós fomos lá, explicamos, né? Fui com o pessoal do jurídico lá, que fez as alterações. E assim, eu deixei bem claro, né, que as portas sempre estão abertas para discussão. Ninguém quer fazer nada escondido, ninguém quer prejudicar ninguém, né? As adequações são necessárias, né? Até para respaldar o nosso trabalho. Então, assim, uma visita institucional, né, de portas abertas, FIEC de portas abertas, fomos lá e a hora que o setor produtivo de Fortaleza necessitar, nós estamos aqui para dialogar, ninguém está escondendo nada, ninguém quer fazer mal a ninguém, a gente só quer trabalhar para o bem da população de Fortaleza. A gente só quer isso, fazer com que os serviços públicos que a população necessita sejam providos. Você falou nesse ponto, secretário, queria só comentar essa coisa assim, às vezes me parece que tem uma simplificação muito grande nessa discussão sobre os impostos, né? Sobre as cargas tributárias, as pessoas falam muito assim, tá muito pesado, não sei o quê, como se, eu acho até curioso aquele caso da mobilização do dia sem imposto, que é onde eu fiz uma provocação, às vezes, se o Estado fizesse o dia sem imposto do Estado, né? O que é que continuaria funcionando, assim? Porque tem uma questão, essa questão tem uma importância. Claro que ninguém pesa, né? Se lá aquilo custa um preço a mais porque tem um imposto, a escola das crianças também, plano de saúde, tudo a gente está pagando ali. Mas também não é uma coisa que a gente possa viver sem, né? Assim, existe um discurso simplista, né? Que faz parecer que
A educação fiscal vem justamente nessa toada, né? A gente tem que ter a consciência que para o poder público, né, Estado, município, para que o Estado forneça serviço, o hospital público, a escola pública, a segurança, precisa de recursos. E isso vem por meio de impostos também, dos tributos, né? Vem por meio dos tributos. Então, assim, quando a gente fala assim, não, que imposto é ruim, tributo é ruim, não é. O tributo é ruim quando ele é mal aplicado, né? Hoje, uma grande distorção que há é que toda a nossa tributação, vocês já devem ter ouvido falar, ela é mais sobre o consumo. Uhum. E essa tributação sobre o consumo, ela penaliza quem tem menos. Por que é que eu vou, vamos dizer, se eu ganho 20 mil reais, eu vou no supermercado, compro um produto, eu pago 10 reais de imposto, certo? Você ganha um salário mínimo, 1.500 reais. Você vai lá no supermercado, paga o mesmo 10 reais de imposto. Assim, porque a carga tributária está nesse consumo. Ela deveria ser mais baixa para a gente pagar com a carga tributária de outra forma, tá? Uhum. Como renda, não é? Então, assim, quem tem mais deva pagar mais. O princípio da tributação, um dos princípios é esse. Não, que uma das tentativas da reforma tributária é essa, né? Secretário, quero agradecer a sua participação aqui no jornal, né? Também já estendeu o convite para uma próxima oportunidade a gente debater um pouco mais quando... Eu sei que o senhor deu uma tranquilizada aí em relação ao Código Tributário Municipal, mas quando for aprovado aí, que deve ser aprovado nos próximos dias, a gente pode detalhar aqui, né? Explicar um pouquinho mais para a população como é que isso impacta de alguma forma também na vida deles, né? Das pessoas de um modo geral. Perfeito. Então agradeço aqui a sua participação e já estendo o convite para uma próxima vez. Eu que agradeço aqui o convite. Estou à disposição. Te agradecer também, Delan, pela parceria. A gente segue juntos aqui. Obrigado, Rodrigo. Agradecer ao secretário também pela participação aqui, para tirar as dúvidas. Enfim, então, uma conversa muito esclarecedora. É isso. Te agradecer também pela parceria, pela audiência. Aproveitar e te convidar, né, a nos acompanhar nas nossas redes sociais, aqui no YouTube também, no nosso portal de notícias. A repercussão completa dessa conversa você acompanha em todos os nossos veículos oficiais. Os nossos pontos, né, de comunicação nas nossas redes sociais, nosso site também. O Questão de Opinião de hoje vai ficando por aqui, mas a gente volta logo mais com mais uma entrevista exclusiva para você.